essas explicações, sejam do criacionismo, sejam do design inteligente, aí o criacionismo estrito senso, ele tem essa questão de ser pseudociência. Na verdade, dependendo da situação, o criacionismo é uma não ciência. Dependendo da situação. Se a pessoa não está querendo basear nada nos estudos naturais, ela só está lendo a Bíblia e ponto, isso é uma não ciência. É uma só religião, uma não ciência. Que é a Bíblia que conta a história, como tudo foi criado e acabou, né? E aí acabou, não quer saber. Mas quem escreveu a Bíblia não interessa. Está escrito lá, tá, foi Deus. Você tem o criacionismo que eles chamam de científico, entre aspas, que é uma pseudociência. Porque aí é o criacionista tentando usar um arcabouço científico para tentar justificar aquilo ali. E aí é uma pseudociência. Por quê? Porque em algum momento ele está fugindo da linha de evidências testáveis, reproduzíveis, observáveis, para colocar uma explicação que ele acha legal. Baseado na fé, entendeu? Que ele não vai admitir, mas está baseado na fé. E o design inteligente, ele vende essa ideia de que ele é só uma evolução guiada, não sei o quê, que não é verdade, não é isso. Entendeu? Mas, ainda que fosse, você chega num determinado ponto que você esbarra numa coisa que você não tem como testar. Você não tem como colocar. E se você chega e fala, por exemplo, você tem vários pesquisadores que trabalham com a questão da origem química da vida. Vários. Que vão lá e fazem testes e vão ver onde é que tem, onde que estão as moléculas mais próximas, fazem um monte de cálculos, vão fazer estudos em rochas muito antigas para ver como é que foi o funcionamento da vida. E os caras estão pesquisando. Eles estão fazendo a mesma coisa que o Isaac Newton, fanático religioso, fazia. Eles estão buscando no Bonzão, mundo... né, Sérgio? Ele fala rocha. É, ele sabe. Eu falo pedra. Ah, se ele falar pedra, ele nem entra mais na geologia lá, ó. Aquele que tem os amigos dele lá, matam ele. Você conhece o Thomas lá da geologia, não? Que agora ele já aposentou já, Sim. O professor. Então, a primeira vez, né, que eu cheguei, eu falei pedra pra ele quando eu fui assistir a aula dele, ele falou assim: tem uma diferença entre pedra e rocha. Isso mesmo. Qual? Pedra, não, rocha a gente estuda, pedra a gente taca. A diferença é essa, né? Então, beijo, Thomas. Mas aí o que o Isaac Newton estava fazendo era isso. Ele estava explicando coisas. Ele estava tentando explicar coisas. Não mudou em nada a fé dele. Ele estava explicando. A partir do momento que você chega num determinado ponto da explicação, entendeu? Que você precisa da fé, essas pessoas que estão estudando a origem da vida, por exemplo, né? É um estudo inútil. Para que você está estudando a origem da vida se a gente já sabe a resposta? Então, por isso que essa explicação obrigatoriamente não é científica. Mesmo que ela esteja correta. E essa é que é a questão, entendeu? Eu não estou aqui dizendo que Deus não existe. Não estou falando que a partir do momento que você põe esse postulado, deixa de ser ciência. A ciência para de funcionar. Ela vira outra coisa. Entendeu? Mesmo que você use um princípio de demarcação de ciência muito amplo, menos o Feyerabend. Esse daí, a terra que coma. Mas o resto, se você for olhar, então não tem como fugir. Independe da explicação do design inteligente. Se você quiser acreditar nessa lorota de que eles dizem que não, a evolução é possível. Não acredito, mas tudo bem. Mesmo que você coloque uma explicação de como se fosse uma evolução guiada, uma evolução teísta, uma coisa assim, se você coloca isso como ciência, é pseudociência. Entendi. Porque não tem como ser científico, porque você trava. Você não consegue medir Deus, né? Não consegue observar Deus. Você não consegue nada Deus, né? E não precisa nem ser Deus. Pode ser o ET, pode ser, não sei, pode ser qualquer coisa, pode ser o monstro espaguete voador. Não interessa. É que vem uma explicação, que é essa explicação mágica, entendeu? Exato. Chega um momento que o cara fala, ele tira a carta, sabe? Ele tira a carta aqui do poder. Já vi essa da carta aí. A dos ETs também é pseudociência. Também é uma pseudociência tanto quanto. E é possível que os ETs existam. Entende? Vamos pegar os ETs, é um bom exemplo por causa disso, porque os ETs não quebram o princípio de materialismo da ciência. Os ETs seriam coisas materiais, mesmo que eles sejam energéticos, mas eles seriam materiais, né? Já que fóton é considerado matéria ainda? É a partícula da luz, ué. Exato. Então, quer dizer, você tem toda essa questão de não quebrar a materialidade. Então, vamos deixar os ETs com boa explicação. Os ETs estão interferindo na evolução, criaram a vida e tal, não sei das quantas. Plantaram a gente aqui. Plantaram,
Já viu Evangelion? Tu gosta de anime? Puta, não sei nada de anime. Ah, então fudeu. Quem gosta de Evangelho vai entender o lance de plantar a vida. Ah, tá. Tudo bem, vai. Mas enfim, quando você tem essa explicação... Tu já viu Evangelho? Ah, foda-se, vai. Tá. Os ETs, então, eles não quebram a materialidade do princípio. Então, beleza, materialismo metodológico, estão os ETs aqui. Só que não há nada, nenhum bom motivo para você colocar a explicação dos ETs nisso daqui. Até porque ela também não explica. Ela só chuta o negócio para longe, mas ela também não explica. Se você tiver... Para você dizer que foram os ETs, você precisa primeiro ter uma evidência material de um ET. Ou de que seja algo... Por exemplo, não, as pirâmides não existem, né, cara? É verdade, são hologramas. É um estúdio, um chroma key gigante. Quer um exemplo? Por exemplo, uma coisa Sabia que tem gente que acredita nas pirâmides? É verdade. Eu sei, eu já falei com alguns. Por exemplo, a queda do asteroide lá de Chicxulub, lá no México. Quando os Álvares, né, que foi o pai e filho que estavam estudando lá, perceberam que tinha sido uma